Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 15 até o versículo 21. Nós estamos fazendo um estudo com base em pregação expositiva, sequencial, né? Que a pregação pode ser expositiva de um trecho, né? Mas nós estamos fazendo a pregação expositiva de um livro, então, portanto, é sequencial, é o livro todo, parte por parte. Qual é o valor disso, gente? É nós pegarmos, digamos assim, o viés, exatamente o caminho que o autor, né? O escritor, que o autor é Deus também, o autor é verdade, o autor, o Senhor, né? Quis dar para nós aqui, né? Então, seguindo esse caminho, nós estamos seguindo a mente, né, do autor, ou seja, por que caminhos ele circula. E aqui especificamente temos como escritor aqui Mateus, né? Já falei aqui que ele tinha em vista, digamos assim, constantemente o duelo, né, entre legalistas e antinomistas, né? Ou seja, trazendo, aparando as pontas, né, os exageros dos dois lados, né, e trazendo para uma vivência, trazendo para um equilíbrio da vontade do Senhor. Por um lado, o tempo todo, esse texto de Mateus combate o legalismo dos fariseus, dos judeus religiosos da época, mas, por outro lado, ele não deixa escapar para uma graça, entre aspas, que não é graça nenhuma, né? Que seria, na verdade, a ausência completa de referenciais morais, né? De cumprimento da vontade de Deus. Por um lado, as leis rituais foram abolidas. Por outro lado, pelo mesmo lado, as leis, a condenação da lei também foi vencida pela justificação por meio do sacrifício de Jesus, né? Ou seja, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Por outro lado, os princípios, né? Deus não mudou, Deus é o mesmo, né? Então a mente de Deus, o coração de Deus, o princípio, a santidade de Deus permanecem também. Então, por um lado, cortar o legalismo, por outro lado, vencer a ideia de que basta apenas crer em Jesus e eu posso viver sem me preocupar com o pecado ou coisa parecida. O que ele está trazendo aqui para nós é a mensagem, que é a mensagem mesmo que Cristo e os apóstolos consequentemente nos deixaram, né, de que fomos justificados em Cristo Jesus. Porém, ainda temos que andar, obviamente, em santidade e obediência, porque Deus não mudou. Aquilo que aborrecia Deus antes, aborrece Deus agora. Aquilo que ofendia a vontade de Deus antes, ofende a vontade de Deus agora. Deus não mudou. Amém? O que houve foi que foi feita a paz com Deus por meio do sacrifício de Jesus. Então, estamos em paz porque a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário, portanto não há condenação. Mas, se amamos a Deus, se o Espírito de Deus está em nós, se nascemos de novo, então andamos segundo Cristo, né, que andou em santidade. Andamos segundo o Espírito de Deus, que é o Espírito... É o Espírito... Quem é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. Espírito Santo, né? Ou seja, esse Espírito Santo não é santo apenas porque é divino, é santo porque é santo de fato, separado de toda maldade, de todo erro, de todo mal. Amém? Então, se andamos no Espírito Santo, temos que andar também em santidade. Mas é bom a gente examinar o texto de um modo longo para a gente ver o caminho dessa argumentação toda e assim compreendermos por onde, né? Aqui no caso, Deus guiou Mateus para nos dar essa maravilha, esse tesouro de sabedoria, que é a vontade de Deus. Então, diz assim a palavra de Deus aqui no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículo 15, diz assim: Mas Jesus, sabendo disto... Deixa eu só fazer uma pausa aqui, na minha introdução eu deveria ter dito isso. Começa sabendo disto o quê? Né? O versículo anterior a esse é o versículo 14, né?
os fariseus conspiravam contra Jesus sobre como lhe tirariam a vida. Por quê? Porque eles achavam que Jesus estava pregando uma doutrina herege, né, que Jesus estava violando o sábado, violando a lei de Deus. Então eles planejavam matá-lo, não é isso? Então diz assim, mas Jesus sabendo disto, ou seja, que os fariseus conspiravam contra ele para matá-lo, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Amém. Senhor amado, abençoa a pregação da Tua palavra, Pai. Que essa reflexão traga para nós, ó Deus, crescimento, fortalecimento, para que, ó Senhor, amando nós a Tua palavra, amando nós a palavra da verdade, Pai, possamos andar por um caminho, pelo caminho, ó Pai, que tens traçado para nós, que nos conduzirá, ó Senhor, à vitória final, ó Senhor amado, que já foi ganha, ó Pai, e será entregue plenamente a nós na vinda do Teu reino celeste, Senhor. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. O ministério de Jesus, ele se desenvolveu primeiramente na região da Judéia, mas com pouco tempo ministrando na Judéia, ele passou a pregar na Galileia, né, conhecida também como Galileia dos Gentios. Esses são territórios do antigo reino de Israel, né? O antigo reino de Israel, quero dizer, aquele que foi até Salomão, vamos dizer assim, ele compunha-se, né, de territórios representados pelas 12 tribos, né, de Israel. E na época houve uma espécie de uma dissensão, uma guerra civil, e houve uma separação. Logo após o reinado de Salomão, passou a reinar, eu sempre faço confusão, passou a reinar Roboão foi Jeroboão? Alguém me ajuda, pastor? Roboão, é que os dois têm nome parecido, mas eles não são irmãos, tá? O Roboão passou a reinar, né? Herdeiro de Salomão, ele passou a reinar, mas por tomar conselho com conselheiros jovens e não ouvir os conselheiros do seu pai, ele aumentou os impostos, ele criou um fardo maior sobre o povo. O povo veio pedir desconto de impostos, vamos dizer assim, dizendo que a carga tributária estava muito grande, parece algum lugar, né? A carga tributária estava muito grande, e vieram pedir a ele que aliviasse os impostos. Ele disse, não, eu vou aumentar mais ainda, vocês estão pensando o quê? O rei aqui sou eu que mando. E aí então Jeroboão se levantou e consigo levou rebeldes 10 tribos do norte, ficando então apenas Judá e Benjamim ao sul. Então, com isso houve uma separação entre Judá, né, o reino dos judeus na linhagem de Davi, e o reino do norte. No reino do norte, o Jeroboão, para ele poder manter a fidelidade do povo, o que ele fez? Ele criou em Samaria um outro centro de adoração e um culto diferente do culto que era o culto dos judeus. Ele criou uma nova religião. Por quê? Porque o povo dos seus territórios teria que ir às festas em Jerusalém. Todo ano, no mínimo na Páscoa, mas também em outras festas, eles migrariam, e aí então ele temia que com isso o povo voltasse à fidelidade ao rei Roboão. Então ele criou uma religião nova, vamos dizer assim, né? E depois de algum tempo, alguns séculos, alguns reinados depois, os assírios invadiram o reino do norte e levaram cativos e dispersaram. São as 10 tribos perdidas de Israel, né? A gente chama dessa forma,
não porque elas foram para algum lugar e se perderam, é porque elas perderam a sua identidade nacional. Elas foram misturadas com outros povos. Os reis faziam isso na época, quando conquistavam um território, tiravam pessoas dali, levavam para outro lugar, e pegavam pessoas de outro lugar e levavam para ali, para misturar a cultura e assim desconfigurar, né, aquele fator cultural que poderia manter aqueles povos unidos. Bom, vamos lá. Tendo dito isso, o que aconteceu então foi que aquela região da Galileia, que também é chamada na Bíblia de Galileia dos Gentios, era uma região de um povo misto. Tinha ali judeus? Tinha. Tinha ali judeus samaritanos, vamos dizer assim, ou seja, samaritanos, pessoas que tinham a crença mista, né, que não tinham de fato uma crença segundo os ensinos judaicos. Tinha ali também. E tinha gentios, né, pessoas de outras religiões. Então, Jesus começou primeiramente pregando na Judéia, onde havia uma predominância muito grande de judeus, né, naquelas configurações que a gente vemos, nós vemos aqui, nós vemos aqui várias vezes. Mas ele começou a pregar na Judéia e logo se levantou conspiração contra ele. Então ele começa a ir pregar, então, na região de Decápolis e também na Galileia dos gentios. Isso vem a cumprir o propósito de Deus, que o evangelho fosse pregado também aos gentios, primeiro aos judeus e também aos gentios. Mas quando Jesus ia pregar na Galileia, ele focava em cima dos judeus, muito embora estivesse em território gentílico também, um território misto, tá? Então, quando Jesus se retira, ele se retira, digamos assim, olhando de modo humano e objetivo, ele se retira por causa da perseguição, por causa da conspiração contra ele. E aí ele vai para a Galileia e continua desenvolvendo seu ministério por ali. Ele retorna a Jerusalém, né, nas festas principais, ele retorna em algumas ocasiões, né, na Páscoa ele retorna a Jerusalém, mas ele focou o seu ministério sobre aquela região gentílica, né? E aí então, meus irmãos, nós olhando isso, nós dizemos assim, Jesus foi para lá para fugir dos judeus. Esse é o fato objetivo direto. Todavia, aquilo atendia a um propósito de Deus, que já estava profetizado. E Mateus, então, ele ressalta esse propósito de Deus sendo cumprido, né, nessa mudança, né, de foco, nesse direcionamento de Jesus para a região da Galileia. Ele diz que isso foi para se cumprir, né, o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E aí então ele não pega um texto contínuo de Isaías, ele faz uma colagem, né? Ele fala aqui sobre essa questão dele ir aos gentios, fala sobre também ele não querer publicidade, não querer que as pessoas fiquem comentando das curas que ele realizava, né? Nós vimos aqui no versículo 16, no versículo 15, que muitas pessoas seguiram a Jesus, né? Ou seja, ele tinha um grupo de pessoas seguindo ele, inclusive nessas peregrinações. E diz que a todos ele curou, todavia ele advertia, né? Os advertia de que não o expusessem à publicidade, não ficassem falando sobre isso. Quando ele curava alguém, ele dizia, olha, não fala para ninguém, tá? Não fala para ninguém. E isso também cumpria a profecia de Isaías, né, que ele não ia falar nas praças, o Messias não iria pregar nas praças, ele ia pregar em outros lugares. De fato, Jesus pregou na sinagoga, pregou em lugares fora da cidade, não apregoou o evangelho nas praças. As praças das cidades eram o lugar onde as notícias eram trazidas. Havia nas cidades um lugar, digamos assim, um lugar de encontro, às vezes era na porta da cidade, às vezes era numa praça da cidade, onde todas as coisas importantes eram comunicadas. Então, se alguém tinha algo importante a dizer, ele ia fazer um discurso naquele lugar. E as pessoas vinham, quando sabiam que tinha alguém falando uma coisa, iam para saber. Porque era assim que se sabia notícias antigamente, naquele tempo. Não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha internet, né? Então, era boca a boca, tá? Era falado, ou seja, num lugar público, que geralmente as pessoas sabiam onde era esse lugar. Quem tinha uma notícia? Quando o rei tinha uma notícia, quando o governante local tinha alguma notícia, alguma norma nova, era anunciado naquele lugar. Então, quando alguém também
tinha alguma coisa grande para dizer, ou trazer uma reportagem, uma notícia de algum outro lugar, de alguma guerra, de algum evento que tinha acontecido em outro lugar, eles falavam nesse lugar e todo mundo parava para escutar, e ficava todo mundo caladinho, né, para poder escutar, porque também não tinha microfone. Olha que coisa triste. Não tinha microfone. Então, o que diz aqui é que isso foi feito para que se cumprisse a profecia de Isaías. Agora, olha que coisa tremenda, gente. Porque quando a gente olha assim, a gente diz assim, não, eu tenho um fato objetivo. Levantou-se uma perseguição contra Jesus, então ele fugiu para a Galiléia e foi pregar naquele lugar. Mas, na verdade, já estava previsto 700 e poucos anos antes. Porque Isaías escreveu isso 740 anos, 750 anos antes, mais ou menos. Entende? O que isso nos mostra? Isso nos mostra a glória de Deus é manifesta nisso. Porque é como se Deus, usando um exemplo que alguém já usou, é como se Deus fosse uma espécie de um tapeceiro. Se você pensar como eram feitos os tapetes, como são feitos os tapetes persas, ou outras tapeçarias, que até mesmo que tem imagens, né, que tem desenhos, paisagens, coisas complexas às vezes são só arabescos, mas às vezes são coisas muito complexas, desenhos muito intrincados, que não foram pintados no tapete. É a mistura dos fios que posicionados numa determinada, com cores diferentes, posicionados em determinadas posições, em determinadas tramas do tapete, e que acabam formando como se fossem pixels, né? Hoje em dia nós falamos de pixels, como se fossem pixels formando uma imagem. Mas quando você olha, né, o que o tapeceiro tinha antes de começar a trabalhar, era um monte de fios, eram vários novelos, né, de várias cores diferentes. Aí você vê a obra acabada e diz, meu Deus, como é que aquilo chega a isso, né? A glória de Deus também está sendo revelada aqui, porque o Senhor, o que é um milagre? O milagre é uma intervenção divina, né, sobrenatural, na natureza, nos fatos naturais. Mas o milagre envolve coisas naturais, né, num fato sobrenatural. Amém? E aí, aqui no caso, olha que coisa maravilhosa. Como Deus garante o futuro e realiza o futuro a partir de tantos elementos que nós seríamos incapazes de conseguir juntar e conduzir. Aqui, até os fariseus, até os que perseguiam Jesus, acabaram cumprindo o propósito de Deus. Por quê? Porque Deus, na sua sabedoria infinita, no seu poder, na sua autoridade, Ele manobra o homem dentro da história e conduz o homem milhões de peças, e às vezes até bilhões, como no nosso tempo, né, para um fim que Ele já estabeleceu antes. Então o ímpio acha que anda pelas suas pernas, ele anda pelas suas pernas, mas ele não vai aonde ele quer, ele vai onde Deus lhe permite ir. E de algum modo, a história toda da humanidade, até o final dos tempos, já está traçada. Mesmo que nós a estejamos fazendo agora e julgando que nós somos os autores de pelo menos uma parte dessa história. Mas a glória de Deus está em Ele lidar com tantos elementos e conseguir trazer tudo sem que a gente perceba, fazendo parecer natural, trazendo para o ponto exato que Ele quer. Isso foi o que acontece aqui, quando Ele se refere a uma profecia de 700 anos antes, Ele diz, olha, aquilo aconteceu para que se cumprisse. Essas coisas aconteceram, não foi à toa. Deus mostrou a sua glória em realizar aquilo e fazer acontecer exatamente como Ele havia dito ao profeta Isaías. Amém? Deus está no controle das coisas, meus irmãos. E embora nós vejamos poucos fios dessa trama, só os fios que estão à nossa volta, Deus tem muitos novelos para trabalhar. Mas o fato é que a mão hábil e poderosa do Senhor realizará o seu propósito. A palavra de Deus não voltará vazia para Ele, sem antes ter cumprido o seu propósito. Amém? Então, tudo que Ele tem dito, Ele realizará. Amém? Podemos descansar. Porque ao final de tudo, levante-se a perseguição que levantasse, levante-se impérios contra o reino de Deus, contra os filhos de Deus. Enquanto houver sol, enquanto houver chão, enquanto houver esse mundo, haverá ali um rebanho de Deus, até o último dia. E quando o Senhor Jesus voltar,
esse rebanho ainda estará o glorificando e ainda estará cumprindo a sua comissão, né? Pregando o Evangelho. Amém? Então, não se preocupe, né? Apenas faça a sua parte. O Senhor cuidará, Ele fará segundo tudo que tem prometido a nós. Andar no caminho do Senhor é andar no caminho que será cumprido, que cumprirá o seu propósito ao final. Amém? Aqui também fala, meus irmãos, não só nos revela a glória de Deus, e também o poder do Senhor, né, curando pessoas, mas aqui também fala esse texto, né, da natureza pacífica do ministério de Cristo. Você vê aqui que diz aqui no versículo 19, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não contenderá, nem gritará, nem ninguém ouvirá nas praças a sua voz. O ministério de Cristo é de natureza pacífica. O mundo tenta rotular toda forma de religião como sendo um perigo de conflito. Por quê? Porque religiões lidam com convicções. E aí, quando as pessoas têm convicções diferentes e opostas entre si, então, segundo a premissa mundana, isso vai trazer conflito, e aí essa é a causa das guerras. Não é a causa das guerras. A causa das guerras é a maldade dos homens. Não é? Porque a causa da violência ou de qualquer outra coisa é a maldade no coração dos homens. É a maldade no coração dos homens. Em parte, sim. Né? Mas quando você vai falar sobre isso em relação à religião cristã, você não pode falar dessa forma. A natureza do Evangelho é pacífica. Né? Nós somos ovelhas no meio de lobos. Ovelhas no meio de lobos não tem quem os não se podem, ovelhas não podem se defender de lobos. Quem nos defende é o nosso pastor. Não este. É o Senhor. É o Senhor. Amém? Mas se você sentir que tem um lobo por aí, você grita assim, é o lobo, é o lobo. Que eu vou também no seu socorro. Lembra, tinha um desenho animado que era assim, né? Alguém olhava, é o lobo, é o lobo. Eu vi muito desenho animado quando era criança. Ainda ficam as coisas na minha cabeça. Mas era isso mesmo, era um cachorro que era pastor, né? Ele vinha, batia no lobo, e o lobo saía todo quebrado toda hora. O cara ia lá e pegava as ovelhinhas parecia um saquinho de lã, e ele saía correndo, achando que ia se dar bem, aí vinha o pastor e... É isso aí. É só gritar, é o lobo e o Senhor vem. Amém? Mas o que nós temos aqui o Senhor é quem nos defende. Nós somos ovelhas enviadas para o meio de lobos. Então, quando se fala, por exemplo, de fundamentalismo, né, hoje em dia algumas palavras se tornaram jargões e perderam o significado primeiro delas, o significado com que elas foram introduzidas. Por exemplo, fundamentalismo. Fundamentalismo é um movimento cristão que começou no início do século XX, de retomada das bases do cristianismo bíblico, em reação ao liberalismo teológico que começou a assolar a igreja já no século XIX. Então, o que era fundamentalismo? Era baseado em 5 pontos fundamentais, e vamos dizer assim, o principal deles era as Escrituras como fonte genuína e única, né, de doutrina e fé para nós. Não tem nada a ver com violência, tem a ver com convicção espiritual de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas hoje pegaram essa mesma palavra e aplicaram ela ao islamismo, por exemplo. Então, fundamentalismo islâmico, para nós, é o terrorista. Aí quando ele usa essa mesma palavra de volta para nós, então ele está dizendo o quê? Que nós também somos violentos, ou que quem é um cristão fundamentalista é violento, ok? Não é verdade. Eu me digo fundamentalista, porque eu respeito os fundamentos, os mesmos que foram, vamos dizer assim, levantados como bandeira no início do século XX, por uma necessidade imperiosa de manter a saúde da doutrina cristã, é o que nós falamos também e prescrevemos. Agora, fundamentalismo islâmico implica também no uso da Sharia. A lei islâmica, a lei que Maomé deixou, não é? Ela implica também
em violência. E não adianta negar, porque não, isso aí é uma má interpretação. É nada. Maomé era um general de exércitos. Ele conquistou povos pela espada, impôs a lei e impôs a religião dele. E da mesma forma, a religião islâmica ainda hoje cresce por imposição, por invasão, dominação e opressão. Nem com essa conversa. Fundamentalismo islâmico se aplica realmente a isso, mas você não pode colar a mesma expressão para o cristianismo. Amém? Então, o cristianismo é de natureza pacífica. Se te obrigarem a andar 1 milha, vai com ele 2, não é isso? Aliás, vamos lá no começo. Se baterem na tua face, oferece a outra. Se tomarem a tua capa, dá também a tua túnica. Se te obrigarem a andar 1 milha, vai com ele 2. Isso é fazer o que Jesus fez. Então aqui, Mateus está mais uma vez reafirmando, em contraste com a violência da conspiração dos fariseus que queriam matar a Cristo, matar Jesus, por causa daquilo que ele vinha anunciando, ele faz esse contraste e diz, não contenderá, tira lá de Isaías e diz, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. A natureza pacífica do ministério de Cristo. E essa mesma natureza, já que nós somos cristãos, seguidores de Cristo, ela deve estar presente na nossa vida, no nosso ministério pessoal. Amém? Certo? Isso é muito importante a gente olhar e examinar isso. Aí agora uma questão de misericórdia aqui, olha, ele fala que ia aos gentios, não é isso? E aí diz aqui, versículo 20, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Está falando aqui, né, por meio de uma metáfora, falando aqui de gente ferida, encarando os gentios como gente ferida de morte, pelo pecado, ferida de morte, né, pelo afastamento de Deus, pelo desconhecimento da vontade de Deus. Então diz, ele não esmaga a cana quebrada, ou seja, ele não pisoteia aquele que já está no chão, ele não apaga a torcida que fumega, ele não veio para apagar o restinho de fogo, o restinho de calor que existe, não foi para isso que ele veio. Ele vai aos gentios, né? E aqui diz assim, ele anunciará, versículo 18, ele anunciará juízo aos gentios, porque o juízo de Deus é iminente. Haverá um dia de prestação de contas, mas os gentios ignoravam isso. Aos judeus foi dada essa mensagem, mas os povos precisam saber que um dia todos nos encontraremos com o Senhor, e naquele dia todos haveremos de prestar contas. A igreja de Jesus Cristo não pode deixar o povo, o restante das pessoas, ignorarem esse fato. Nós temos que anunciar. Haverá juízo. Isso faz parte do anúncio do Evangelho. A boa nova da salvação pela graça. Para quê? Para que você escape do juízo. Para que no dia do juízo você não seja condenado. Para que no dia do juízo não seja destruído. Então ele foi anunciar, ele não foi julgar os gentios, ele não foi condenar os gentios, ele foi anunciar o juízo. Anunciará juízo aos gentios. Para quê? Para que sabedores dessa realidade, desse ponto final, que Deus já colocou em algum ponto da história, que nós não sabemos qual é. Esse ponto final chegará, e é necessário estar pronto para que nesse dia não sejamos condenados com os que se perderem. O que ele foi fazer? Anunciar aos gentios. Ao anunciar aos gentios, ele desperta eleitos, gente que o Senhor, pela sua sabedoria, pela sua presciência, pela predestinação, ele já destinou para si mesmo, mas precisam ser despertados pela pregação do Evangelho, chamados a Cristo, colocados no seu lugar. Eu estava ouvindo ontem uma mensagem
É como se, olhando, temos algumas cadeiras vazias, né? É como se isso fosse representativo do reino de Deus. E essas cadeiras vazias, elas têm alguém para sentar nelas. Mas ainda não chegou, ainda não chegaram. Nós precisamos anunciar, para que aqueles a quem elas estão destinadas venham e se assentem conosco nas bodas do Cordeiro. Ou, antes dela ainda, e bodas afora, né? Bodas adentro. Amém? Ele veio para anunciar juízo aos gentios. Ele não veio para esmagar. Ele não veio para triturar. Ele não veio para apagar. Ele veio para restaurar. Amém? E no seu nome esperarão os gentios. O que ele está falando aqui não é só para os judeus. Os gentios também, né? Esperarão no nome do Senhor Jesus. Os judeus esperam em Moisés, esperaram em Moisés, mas os gentios esperarão diretamente em Jesus. E na verdade, meus irmãos, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Então, olha que coisa maravilhosa o Senhor nos diz aqui na sua palavra. Eu não sei como você se sente em relação a isso, mas quando eu olho para dentro desse texto aqui, eu digo, meu Deus, Tu és maravilhoso. Como consegues, ó Senhor, falar uma coisa 700 anos antes e fazer que ela aconteça, 700 anos depois? Como consegues tecer as nossas vidas e todos esses movimentos em todos os cantos, fazendo com que todas as coisas cooperem, no final das contas, com o Teu propósito, com aquilo que Tu pré-ordenaste. É grande demais para nós compreendermos. Mas é isso que nos mostra a profecia, ou qualquer profecia. Que embora seja grande demais, embora seja talvez insustentável em princípio ou dentro do raciocínio lógico humano, ainda assim é cumprível, porque o Senhor tem feito e Ele fará. O mesmo Deus que fez cumprir essa profecia, cumprirá aquelas que nos restam a serem cumpridas ainda. Amém? Podemos esperar. Em Seu nome esperarão os gentios. Em Seu nome esperamos nós. Amém? Vamos orar? Senhor amado, graças Te damos, Pai, pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque há esperança para aquele que espera em Ti. Te louvamos, Senhor amado, porque uma vez que conhecemos a Ti, nunca mais conheceremos o desespero. Nunca mais se desesperará a nossa alma, ainda que se tumultue, ainda que se sofra, ainda que em alguns momentos fique meio desorientado. Mas desespero não, porque nós temos a Ti. E em Teu nome nós esperamos. Não só o livramento temporal, mas o novo céu e a nova terra. Não só a vitória sobre o pecado, não só a vitória sobre o mal, mas também em Ti esperamos a glorificação. Quando então, ó Senhor amado, glorificados, nunca mais o pecado agirá contra nós. Quando viveremos então em plena graça, na Tua presença, ó Senhor amado, maravilhas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca, jamais entrou em coração humano. Essas maravilhas que Tu tens preparado para nós. Graças Te damos, Senhor. Faz essa obra em nós, desperta-nos, aquece-nos, leva-nos, ó Senhor amado, a anunciar juízo, anunciar que o juízo vem, anunciar a boa nova da salvação, que vem o juízo, mas que nós podemos escapar dele,
pelo sangue do Cordeiro Jesus. Andando nós com Cristo e em Cristo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do Senhor. Porque Ele nos conduz por esse caminho. Porque Ele nos levará até o fim que desejamos, que é a presença de Deus, que é a graça plena, que é a comunhão plena com o Senhor. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia.